Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E dando continuidade ao nosso assunto de acústica, a gente vai entrar hoje no que é considerado como ondas estacionárias. Então vamos lá. O que é que vão ser, o que é que a gente vai classificar como ondas estacionárias? Um exemplo básico, se eu tiver uma corda, a qual ela está presa em uma das extremidades, como aqui, e na outra extremidade vai ocorrer uma vibração. Então, eu vou vibrar essa corda, produzindo uma onda, onde essa onda vai bater nessa outra extremidade que é fixa e vai sofrer uma reflexão. Quando essa onda sofrer uma reflexão, ela vai se encontrar, vai ocorrer uma superposição entre a onda que está indo com a onda que está vindo. Quando isso acontecer, vão ser formados alguns padrões. Que padrões são esses? Como, por exemplo, esse daqui é o primeiro padrão que pode aparecer. Vão existir alguns pontos que não sofrem vibração. Esses pontos, nesse caso aqui, que não sofrem vibração, são os das duas extremidades. Então, seria esse ponto aqui e o dessa extremidade aqui, né? Esses pontos a gente vai chamar de nó. E essa região que está ocorrendo a oscilação dessa superposição da onda que foi com a onda que está voltando, que está realmente ocorrendo a oscilação, nós vamos chamar para todo sempre, amém, de ventre. Então, aqui nós temos dois nós e um ventre. Só, galerinha, o que acontece aqui? A gente não enxerga nessa vibração um padrão de um comprimento de onda. Um comprimento de onda seria, um comprimento de onda inteiro, seria isso aqui, ó, a parte de cima com a parte de baixo. Então, o que acontece? Aqui eu só tenho um pedaço. Eu não tenho uma onda inteira, eu só tenho parte dessa onda. Então, o que está acontecendo aqui, galerinha? Nesse espaço em que foi apresentado aqui, nessa figurinha, eu vou ter apenas meio comprimento de onda. Quando eu tiver esse padrão de apenas meio comprimento de onda, a gente vai classificar como sendo o primeiro harmônico, ou chamado também como modo fundamental. Podem ser classificados dessas duas formas, tá? Próxima etapa. Continuamos com a mesma situação, uma corda que vai vibrar, uma onda que bate na extremidade fixa e volta. Quando ocorre isso daí, ela vai sofrer a superposição, só que eu vou ter outro parâmetro agora. Eu vou ter uma extremidade fixa aqui, outra fixa aqui, ó, e outro ponto fixo bem aqui. Esses três pontos são os nós, né? Então, temos três nós, 1, 2, 3, e temos duas regiões de ventre. Então, a gente vai ter, ó, uma crista com um vale, uma crista com um vale, uma crista com um vale sempre. Então, nesse espaço aqui, nessa região, nós vamos ter uma onda inteira. Por ter uma onda inteira, vamos ter o que a gente chama de dois pedacinhos de meia onda. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá no slide anterior eu contei meia onda. Um ventre é meia onda. Aqui estão sendo formados dois ventres. Aqui eu tenho um ventre, aqui eu tenho outro ventre. Então, são dois ventres, então são dois pedaços de meia onda. Isso a gente vai chamar de segundo harmônico. Então, o que é que a gente está contando aqui? A gente está contando a quantidade de ventres, que são as regiões que estão sofrendo a oscilação, né? Então, no anterior a gente tinha
um ventre, então primeiro harmônico ou modo fundamental, 2 ventres, então a gente vai chamar de segundo harmônico. E a próxima configuração possível para essa vibração é quando ocorrer a vibração e aparecerem, vamos lá, um nó, segundo, terceiro, quarto nó. 4 nós e 3 regiões de ventre. Então, temos aqui 3 ventres, sendo que cada ventre desse representa apenas metade de uma onda. Então, nessa animação aqui, está aparecendo para a gente que o comprimento da corda ocupa nele 3 ventres, 3 pedacinhos de meia onda. Então, lá no primeiro eu tinha só um pedacinho de meia onda, primeiro harmônico. Na segunda figura eu tinha 2 pedacinhos de meia onda, segundo harmônico. Aqui eu tenho 3 pedacinhos de meia onda, o que a gente vai chamar de terceiro harmônico. Então se formarem 4 pedaços de meia onda, eu vou ter 4 harmônicos, exatamente. Então a gente vai contabilizar para classificar como sendo o harmônico o número de ventres que estão aparecendo na nossa situação, certo? Vamos lá. E assim sucessivamente, tá? Então apareceu só um buchinho, né? Um ventre, primeiro harmônico, 2 ventres, segundo harmônico, 3 ventres, terceiro harmônico, 4 ventres, 4 harmônicos, 5 ventres, quinto harmônico. E assim para, né, infinito. Vamos lá. E aí a gente vai chegar na seguinte conclusão. Quando eu tenho um ventre, o comprimento da corda é meia onda. Quando eu tenho 2 ventres, são 2 meias ondas. 3 ventres são 3 meias ondas. Então, o comprimento da corda vai ser igual a N vezes lambda sobre 2. Quem é o N? O N representa para a gente aqui a quantidade de harmônicos, o número do harmônico. Confere? Tranquilo aqui, pessoal? Então, recapitulando, cada ventre, que é a região de oscilação, comporta meia onda. Quando eu tenho o primeiro harmônico, eu só tenho um ventre, uma região de vibração. Segundo harmônico, nós temos 2 ventres. Terceiro harmônico, 3 ventres, 4, 5 e assim sucessivamente. E esse número de harmônicos representa esse Nzinho aqui da minha fórmula. Então, com isso, a gente consegue determinar o comprimento da onda que está formando aquela onda estacionária. Confere? E aí, pessoal, a gente pode assimilar agora que se eu pegar aquela relação do slide anterior, a qual o comprimento da corda era igual a N vezes lambda sobre 2, e isolar o lambda, nós vamos ter a seguinte relação, passando 2 para cá, multiplicando e o N para cá, dividindo, a gente chega à conclusão de que o comprimento de onda é igual a 2L sobre N, 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo número do harmônico. E aí nós sabemos que a velocidade de uma onda é relacionado pelo comprimento de onda vezes a frequência. E aí, substituindo aqui no comprimento de onda essa relação que a gente achou, né? Substituindo bem aqui, vai ficar V igual a 2L sobre N vezes a frequência. E aí, o que acontece? O que eu estou querendo relacionar agora? A frequência, eu quero achar a frequência para cada onda estacionária, cada situação de vibração que a gente viu anteriormente, tá? Isolando a frequência, esse N que está aqui, ele vai vir para o outro lado multiplicando, esse 2L vai vir dividindo,
E aí a gente tem a relação de que frequência é igual a NV sobre 2L, ou seja, a gente chega na conclusão de que a frequência de vibração daquela onda estacionária só depende do número de harmônicos, que a gente sabe contar, né, que é contar a quantidade de ventres, da velocidade da onda naquele momento. Então, no caso que eu dei como exemplo, era a velocidade da onda na corda. Então, a gente calcularia a velocidade da onda na corda e o comprimento dessa corda. Então, a frequência ela é muito bem determinada por isso daí. Uma outra observação, a velocidade da onda na corda, ela é muito bem determinada, ela depende apenas das características da corda. Que características da corda? Só anotando aqui no cantinho, ó, a velocidade da onda em uma corda é dado por raiz da força de tração dividido pela densidade linear, lembram? Então, é muito bem determinada pela característica da corda. Então, independente do número de harmônicos ali que está formando, a velocidade da onda na corda é a mesma, porque a tração é a mesma e a densidade linear é sempre a mesma também, porque é a característica da corda. Então, a gente percebe aqui, e o comprimento da corda também, né? Então, a gente consegue perceber por essa equação que a frequência ela é múltipla do número do harmônico. Então, eu tenho frequência vamos supor, eu tenho uma frequência que no modo fundamental é de 200 Hz. Ou seja, o modo fundamental é quando N é 1. Se eu colocar 1 aqui, então 200 Hz é V sobre 2L. Então, eu quero saber, isso representa a frequência no primeiro harmônico. Eu quero saber qual a frequência no segundo harmônico. Tá, a frequência no segundo harmônico vai ser N vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, se é o segundo harmônico, vai ser 2 vezes 200. Frequência do segundo harmônico, 400. Do terceiro harmônico, 3 vezes a do modo fundamental. Se a modo fundamental é 200, 3 vezes 200, 600. Do quarto harmônico, 800. E assim sucessivamente. Então, as frequências no modo de onda estacionária, a gente tem frequências específicas para que isso ocorra, elas são múltiplas da frequência do primeiro harmônico, elas são múltiplas do meu modo fundamental. Então, assim, não vai existir uma onda estacionária nesse exemplo que eu desenhei aqui para vocês com a frequência de 300 Hz, ou a frequência é 200 ou é 400, porque ou ela é no primeiro harmônico ou ela é do segundo. Não existe um harmônico e meio, ou é primeiro ou é segundo. Tranquilo? Então, vamos lá. Dando continuidade. Como vocês podem perceber, isso daí são cordas de um violão sendo tocadas e apresentou aí neste momento padrões de ondas estacionárias, padrões diferentes, porque nós temos cordas de materiais diferentes, de densidades diferentes, de trações diferentes, tracionadas de forma diferente, mas cada uma apresentou um padrão de onda estacionária. E cada ventrezinho formado daquele representa um harmônico para a gente, tá bom? Continuando. Então, pegando lá o exemplo do violão, no caso aqui é uma guitarra, né? Não é um violão, a gente pode analisar, por exemplo, algumas características que ocorrem ao manusear esse instrumento. Então, por exemplo, quem sabe tocar algum instrumento sabe disso. Quem sabe tocar violino, instrumento que eu falo de corda, né? Violino, violão, guitarra, baixo, tem noção do que eu vou falar agora. Por exemplo, o instrumento ele não está afinado. Aí a primeira coisa que vão se fazer para que esse instrumento esteja afinado é apertar esse negocinho aqui, ó. Ele enrosca, na hora que ele enrosca esse ponteirozinho, ele vai tracionar, né, o fio.
Ao tracionar o fio, ele altera aqui a força de tração. Eu estou imaginando que ele está aumentando a força de tração, mas ele pode afrouxar também, mas enfim. Ao alterar a força de tração, eu altero a velocidade da onda nessa corda. Aumentando a velocidade da onda na corda, eu aumento a frequência. Então, quanto mais tracionado tiver a corda da guitarra, do violão, do violino, seja lá o que for, mais agudo será o som, porque a frequência dele vai ser maior. Outra coisa também que interfere. E assim, quanto mais frouxo, menor a força de tração, menor a velocidade, menor vai ser a frequência. Então, seria emitido sons mais graves numa corda mais frouxa, né? Vamos por assim dizer. Outra coisa que se usa também de vez em quando, tem um equipamento para isso, mas às vezes usa-se o dedo mesmo para pressionar a corda em uma certa região aqui desse braço. Tá? E aí, quando a gente pressiona a corda nessa região, como está mostrando aqui esse equipamento, ao tracionar, eu reduzo o tamanho da corda. O tamanho da corda que era daqui até aqui, né, as extremidades da corda, agora ela só vai vibrar daqui, desse momento aqui de pressão, para trás. E aí eu diminuí o tamanho do comprimento da corda. Tem musicista que faz isso com o dedo mesmo, né? Pressiona a corda para poder alterar o tamanho dela. Mas enfim, alterando o tamanho, nesse caso diminuindo o comprimento, se eu diminuir o comprimento, eu diminuo a frequência. Então, ao diminuir esse comprimento, eu deixo aquela corda vibrando em frequências menores. Então, ele vai emitir um som mais grave. Então, assim, a gente produz, né, as ondas estacionárias em instrumentos de cordas, mas a gente pode alterar algumas configurações dessas ondas estacionárias, como eu mostrei para vocês, né? Alterando a força de tração, eu altero a velocidade, eu apertando a corda em locais diferentes, eu altero o comprimento dessa corda, e aí eu altero a frequência que vai ser emitida pela vibração dessa corda. E aí eu queria fazer com vocês um exemplo para a gente fechar a nossa aula de hoje e vocês conseguirem desenrolar as outras questões. Vamos lá. Uma corda de violão é esticada e presa entre duas paredes paralelas. Após uma perturbação, essa corda passa a vibrar na configuração mostrada no desenho dado abaixo. A corda tem uma massa de 360 gramas e comprimento de 1,2 metros. Ela se encontra tracionada por uma força de 3.000 newtons. A velocidade do som no ar é de 300 metros por segundo. Determine, item A, o comprimento de onda e a frequência da onda que se encontra percorrendo a corda. Então, vamos lá. Comprimento de onda, a gente vai olhar para essa figurinha aqui. Aí eu vou contabilizar. Eu tenho 1, 2, 3 ventres, então isso significa dizer que o meu comprimento de onda vai ser igual a 3 pedacinhos de meia onda, então 1,2 metros igual a 3 lambdas sobre 2. Com isso, a gente chega à conclusão que o nosso comprimento de onda é igual a 0,8 metros. Tranquilo? Vamos lá. A outra coisa que ele pediu para a gente calcular foi a frequência com que essa onda que se encontra percorrendo a corda. E aí a gente lembra, para calcular a frequência do slide anterior, frequência é NV sobre 2L. Nós temos o L. Porém, nos falta o V. Cuidado! Esse V que ele me deu bem aqui é a velocidade do som no ar. Eu estou me referindo no item A na velocidade que a onda passa na corda. E essa velocidade que a onda se propaga na corda eu tenho que calcular. Não é no som, estou perguntando na corda. Então, vamos calcular essa velocidade, né? Velocidade é raiz quadrada de força de tração dividido pela densidade linear. Então, a gente vai substituir aqui os valores. A força de tração é de 3.000 newtons. Aí, a gente precisa lembrar que densidade linear é massa sobre comprimento,
onde a massa é 360 gramas e eu preciso substituir em quilograma. Então, essa massa é de 0,36 quilogramas, tá? Dividido pelo comprimento, que é 1,2. E aí, a velocidade vai ser raiz quadrada de 10.000. Então, a velocidade da onda nessa corda é de 100 metros por segundo. Agora sim, sabendo essa velocidade, a gente pode ou substituir naquela fórmula frequência igual a NV sobre 2L, ou substituir na fórmula geral da onda, né, em qualquer momento, que é V igual a lambda vezes F. Qual é a velocidade da onda na corda? 100. Comprimento da onda na corda, 0,8 vezes a frequência. Então, a frequência dessa onda é de 125 Hz. Isso item A, tá? Vamos lá. Item B. No item B, ele pede a frequência do som emitido pela corda vibrante. Então, é que nem no violão. A corda do violão vibra e emite um som. Pessoal, o som produzido vai ter a mesma frequência que a corda está vibrando. Quanto maior a frequência a corda vibrar, mais agudo vai ser o som. Vai ser a mesma frequência. Se é a mesma frequência, então a frequência desse som é de 125 Hz, que como a gente calculou no item A. Item C. O comprimento da onda do som emitido por essa corda. Opa, agora sim, ele está falando do som. Então, para achar o comprimento de onda do som, eu vou usar a informação que ele me deu no enunciado, que é a velocidade do som. Então, sabendo que V é igual a lambda vezes F, então 300, que é a velocidade do som no ar, é igual a lambda vezes 125. Então, o comprimento de onda vai ser 300 dividido por 125, que vai dar 2,4 metros. Isso daqui é o comprimento de onda do som, comprimento da onda do som. Aquele comprimento de onda que a gente calculou anteriormente é o comprimento de onda na corda. São duas coisas diferentes. Item D. A frequência do som fundamental emitido por essa onda. E aí a gente precisa lembrar que quando ele se refere a modo fundamental, som fundamental, ele está sempre se referindo ao primeiro harmônico. Então, se é o primeiro harmônico que ele está querendo saber, ó, não é mais o desenho que está ali. Primeiro harmônico, então meu N é igual a 1. Então, a gente pega a nossa formulazinha, que é F igual a NV sobre 2L, usa o N igual a 1, lá na corda, e aí a gente descobre que a frequência, quando N é igual a 1, é de aproximadamente 41,7 Hz. Ou, a gente lembrava que essas frequências, elas são múltiplas. No item A, nós calculamos a frequência no terceiro harmônico. E a frequência no terceiro harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, se a frequência no terceiro harmônico era 125 Hz, então a frequência no primeiro harmônico vai ser 125 dividido por 3, que ia dar exatamente os mesmos 41,7 Hz aproximadamente. Então, você pode fazer pela formulazinha que nós vimos nessa aula, ou lembrando que as frequências são múltiplas do modo fundamental. Então, a frequência de 125 Hz é 3 vezes a frequência do primeiro harmônico, que é a do modo fundamental. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham entendido de tudo. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Mandem mensagem, que a gente vai desenrolando. Um beijo e até a próxima.